bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler João capítulo 3, a partir do versículo 1 diz assim: O novo nascimento. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que está realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Em verdade te asseguro, que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra, não me credes, como crereis se eu vos falar dos celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Então, o que Jesus ele estava explicando aqui para Nicodemos? Quando Jesus falou para ele que em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse nascer de novo aqui até o versículo 21, Jesus deu toda a explicação para Nicodemos do que era o nascer de novo. Então, o que era o nascer de novo? O que é o nascer de novo? Água e Espírito. A água, gente, ela representa na Bíblia purificação, limpeza, pureza. Por isso que Jesus ele disse para a mulher samaritana: a água que eu lhe der de beber, você jamais sentirá sede. Porque quando nós somos limpos pela palavra, a palavra nos lava, a palavra nos limpa, a palavra nos santifica, aí o batismo ele representa isso. Por quê? Quando a pessoa desce as águas do batismo, nós dizemos o que, gente? O que está escrito na palavra? A velha criatura fica ali. A nova criatura ressurge. Eis que tudo se fez novo. Então, quando a pessoa ela é imergida, né? Totalmente, ela fica ali debaixo da água, volta. Quando ela
sobe, a velha criatura ficou afogada ali. Ela começa a viver uma nova vida. Eis que tudo se fez novo. Quando ela nasce da água, ela deixa ali a vida pecaminosa, ela aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, não é que ela reconhece que Cristo morreu naquela cruz, que Cristo é o Filho de Deus, que ele veio e fez exatamente o que ele disse aqui. Ele veio porque para que o mundo não perecesse, mas que para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna, e é assim até hoje. Ele é o único que ontem, hoje e eternamente, o caminho, a verdade e a vida. Então, depois que nós nascemos da água, nós nos enchemos do Espírito, porque no batismo nós recebemos um selo, e o Espírito Santo começa a habitar em nós. O Espírito Santo de Deus, como disse Jesus, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós somos cheios do Espírito Santo. Precisamos buscar que os frutos do Espírito, o fruto por completo, né? Como eu já falei aqui, o fruto do Espírito é como se ele fosse uma bergamota, uma tangerina, uma mexerica, dependendo da tua região. Ela é cheia de gomos. Ela tem o amor, a fé, a bondade, a benignidade, a temperança, o domínio próprio. Ela tem os seus gomos. Ela é um fruto completo, né? O fruto do Espírito, ele é completo. Então, nós precisamos ter isso, domínio próprio, mansidão, amor, fé, bondade, longanimidade, temperança. Tudo isso tem que estar em nós. Tem que começar a nascer em nós. Nascer de novo. E quando Jesus explicou para ele que assim como Moisés lá no deserto, ele levantou aquela serpente de bronze e de metal que Deus deu a ordem para fazer, quando o povo murmurou, a ira de Deus se acendeu e Deus lançou serpentes venenosas ali. E elas picavam as pessoas. Aqueles que picavam eram mortos. Mas Deus disse para Moisés: faça uma serpente de metal, de bronze, e deixa ela levantada. Assim como Jesus foi levantado no madeiro. Quem olhar para ela vai ser curado, mas quem não olhar vai morrer. O que representa a cruz para nós? Olhar para a cruz, para o autor e consumador da nossa fé, gente. É a salvação. Ela é individual. Se alguém era picado ali pela serpente no deserto, a pessoa não, se eu olhasse por ela, ela não ia ser curada. Ela precisava olhar individualmente. O pai, a mãe, o filho. O pai não ia poder olhar para o filho e o filho ser curado. Então ele tinha que mostrar para a criança olhar, né? Ou dizer: se você foi picado, você olha. Mas se não, morria. Então, mostrando ali já lá para o povo no deserto que nós deveríamos, né? Naquela época eles tinham que olhar para ver já ali, mostrando, simbolizando que Jesus, o Filho do Homem, ia ser levantado no madeiro. Jesus levou toda a maldição, toda a culpa, toda a dor, todo o pecado, toda a enfermidade. Ele levou tudo sobre si. Então isso ele estava explicando para Nicodemos, que ele precisava nascer da água, se batizar. Depois ele ia ser cheio do Espírito. E aí, quando o Filho do Homem morresse naquela cruz, Jesus nos daria a vida eterna, a salvação. Quando ele fosse pregado, ele estava explicando para ele que ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo, para salvar o pecador, levar o pecador ao arrependimento. Se você quiser seguir lendo todo o capítulo 3, você vai ver que depois João estava batizando em um determinado lugar e Jesus em outro. Jesus estava batizando as pessoas no rio. Então, ele foi batizado, gente. Ele foi na água. Então,
não tem o certo, o batismo correto é o da água, de a pessoa ser ali submersa totalmente na água e levantar de novo. Eu fui batizada em uma piscina. Tem pessoas que são batizadas no rio. Então, esse é o batismo correto. O que Jesus praticava, o que João Batista praticava, Jesus foi batizado no Rio Jordão. E o batismo, gente, ele é um só. Eu não tenho como, amanhã depois eu vou viajar para Israel, vou chegar lá e vou dizer, não, eu vou pagar aqui que eu quero ser batizada aqui no Rio Jordão, onde Jesus também foi. Eu vou estar fazendo algo errado. É um só batismo, a própria palavra fala. Claro que depende, tem casos e casos. Tem pessoas que vieram de uma denominação aonde, vamos supor, elas eram batizadas por aspersão. Aí, quando ela vai para uma igreja que tem o batismo da forma como fala a Bíblia, ela vai ser ensinada, vai passar uma aula para ela, ensinando para aquela pessoa o que é o batismo. Aí, eles batizam novamente. E quando alguém, por uma eventualidade, ela frequenta a igreja, porque o namorado já vai ali para agradar aquela pessoa, ela se batiza. Mas ela nem tem conhecimento do que é o batismo realmente. Então, aí vai, do pastor, da pastora que está ali, o líder que está ali na frente daquela igreja, ele vai ensinar para aquela pessoa. Geralmente as igrejas dão um curso, sobre o batismo, o que é o batismo, as bênçãos que a pessoa recebe no batismo, E daí, aí sim, eles batizam novamente, porque a pessoa não tinha conhecimento do que ela estava fazendo. Ela tomou um banho, na verdade, porque nós precisamos saber que é o nascer de novo, é afogar a velha criatura, é o viver uma nova vida em Cristo. O que eu fazia de errado, se eu mentia, se eu roubava, isso eu não vou fazer mais. Eu vou nascer de novo, vou ser uma nova criatura. Ou seja, o que é nascer do Espírito, gente? É viver uma vida em novidade de acordo com a palavra. Eu vou viver de acordo com os mandamentos, com os preceitos do Senhor. Eu vou viver uma vida voltada para as coisas do Senhor. Eu preciso ter a mente renovada, a minha mente transformada, as minhas atitudes modificadas quando eu nascer da água e do Espírito. Quando eu for buscando, eu vou orando, vou tendo intimidade com Deus, eu vou buscar orar em línguas, ser batizado no Espírito Santo. Para quê? Porque aquele que ora no Espírito se edifica a si mesmo, para que a pessoa seja renovada, fortalecida. Então, todos nós, quando nos batizamos, nós já recebemos o selo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo, gente, ele é uma consequência da nossa busca. E muitas pessoas, às vezes, não conseguem ser batizadas no Espírito Santo porque elas começam a achar, não, eu não fui ainda por causa de tal coisa. Eu não fui batizada no Espírito Santo por causa do meu marido. Não, é por causa de fulano. Não, gente, isso não tem nada a ver. É uma busca, é aquele quebrantamento, é aquela intimidade com Deus, é buscar. Aí a gente lê um monte de livros sobre o batismo do Espírito Santo e é uma coisa tão simples, gente. A palavra diz o quê? O pai que é mau sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Senhor dá o Espírito Santo para aquele que pedir. Então, o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Então, peça para o Senhor. Diga, Pai, eu sou tua filha, eu sou teu filho. Eu quero essa dádiva na minha vida, eu quero orar em línguas, eu quero orar, Senhor, na língua dos anjos, eu quero me edificar, eu quero ter mais intimidade contigo, Senhor. Busque, busque. Você já tem o selo.
O Espírito Santo se move em você, como diz aquele louvor. Então não se engane. Se Satanás tem colocado algumas coisas na tua mente, dizendo que você não foi batizado ainda por causa disso, daquilo, daquele outro, daquele mais outro, a pessoa vai arrumando desculpas, vai tentando achar o porquê, por que não. Então ela precisa ter aquela conexão com Deus. É algo natural. É a mesma coisa quando uma mulher ela quer engravidar e ela não consegue. Enquanto ela não lança aquela ansiedade para Deus, ela não descansa no Senhor, ela esquece daquela neura. Quando ela para de ficar naquela neura, é agora, é esse mês, não acontece. Então é assim. É algo natural. É da nossa busca, é da nossa intimidade. Vai do entendimento da palavra. Peça para o Senhor te mostrar, Senhor, por quê? Por que eu ainda não fui batizado no Espírito Santo? Me mostra, Pai, o que eu preciso fazer, se eu tenho que buscar mais, se eu tenho que orar mais, se eu tenho que me consagrar mais, se o que está me bloqueando. Então peça para o Senhor, porque Satanás, gente, ele age com artimanhas e ele vai tentar enganar, vai tentar colocar coisas na tua mente, você não conseguiu ainda por causa disso, por causa daquilo, e não. Diga, Senhor, eu já nasci de novo, da água e do Espírito, e eu sou cheia do teu Espírito, Senhor, sou cheia da tua presença, da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, Pai. Então, não fique colocando coisas na tua mente, não permita que Satanás fique te enganando. Então, busque por isso, deseje isso, ser cheio do Espírito, busque, e você vai ver. Quando você menos esperar, você já vai ser batizado. Quantas pessoas que antes mesmo de descer a água do batismo, elas são batizadas no Espírito Santo. Então não é uma regra, não, primeiro eu tenho que aceitar Jesus, primeiro eu tenho que me batizar. Não é, gente, uma sequência. Não é. Então, para você ver, né, que um dia eu estava escutando o testemunho da pastora Sandra, e ela disse que ela estava orando para que a mãe dela fosse curada, e ela ainda não ia na igreja assim, né? E ela disse que a mãe dela, quando ela descobriu que estava com câncer, ela dobrou o joelho dela no banheiro de um bar, bêbada, orou e pediu para Deus curar a mãe dela, que Deus curasse a mãe dela. Mas ela ouvia pregações em casa, ela ligava a TV, ela estava assistindo, por mais que as duas estavam bebendo, a palavra estava entrando. Que quando o pregador dizia para ela, dizia na TV, você aí que está com esse copo de pinga, e ela e a mãe diziam, é para nós, mas elas estavam bebendo, mas elas estavam escutando a palavra. A palavra estava ali, sendo implantada no coração delas. E quando aquela mulher dobrou o joelho, aí quando ela foi lá na casa daquele pastor que havia levado a cesta básica dela para ela, mas não levou ela no carro, quando ela chegou lá, bateu na porta da casa para pegar a cesta, ele abriu a porta, estava ele, a esposa e os filhos, ele disse, pode entrar, irmã, entre aqui. Eu sabia que a senhora vinha porque o Espírito Santo me disse que a senhora viria aqui. E aquela oração que a senhora fez lá no banheiro daquele bar, o Senhor ouviu a tua oração. Ela disse que ela se colocou de joelhos e ela começou a orar em línguas. Ela não tinha descido as águas do batismo, gente, mas para você ver. Mas ela estava crendo. E ela foi batizada, ela conta que ela começou a orar em línguas naquele momento, quando aquele pastor disse aquilo, porque só Deus ouviu a oração daquela mulher, só Deus sabia onde ela estava clamando, o pastor não estava lá, mas o Espírito Santo mostrou e revelou para ele, e ele falou para aquela mulher. Então, depois daquilo ali, ela seguiu na palavra, na igreja, na presença de Deus. E Deus foi trabalhando e vai trabalhando na vida dela, assim como Deus vai trabalhando na nossa vida todos os dias, porque nós não somos perfeitos. Então, para você ver que não é uma regra, mas aquela mulher
gerou uma fé tão grande no coração dela, a palavra que ela já tinha ouvido. Ela orou, e quando ela ouviu a resposta da oração dela, que Deus tinha ouvido a oração dela, lá naquele banheiro daquele bar, quando o pastor falou aquilo para ela, aquela mulher foi cheia do Espírito Santo. Então, para você ver como Deus trabalha, Ele trabalha naquele que o coração está aberto, naquela pessoa que está ali pronta para receber, que crê, que tudo é possível ao que crê. Então, que você faça uma reflexão desta palavra, que você leia todo esse capítulo aqui de João 3, para que o Espírito Santo possa ministrar mais ao teu coração, que o Senhor venha falar com você muito mais em nome de Jesus, e que você seja pleno e cheio do Espírito Santo. Eu quero orar, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que ouvem esta palavra. Se elas estavam crendo, Pai, em alguma mentira de Satanás, que todo esse engano saia agora e caia por terra em nome de Jesus. Que esta pessoa seja cheia do teu Espírito, que ela ore na língua dos anjos, que ela se edifique, que ela se fortaleça, que ela nasça do Espírito verdadeiramente, Pai. Que o Espírito Santo possa dar poder, unção, autoridade, Pai, para esta pessoa, Senhor, porque tudo é possível ao que crê. Tira, Pai, todo o bloqueio, tira, Senhor, todas as desculpas, e que esta pessoa, Pai, limpe o coração e a mente e seja cheio do teu Espírito, cheio da tua presença, cheio da tua palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, no nome de Jesus. E quando você foi batizado aqui no Espírito Santo, você escreve aqui, coloca o teu testemunho aqui, em nome de Jesus, para que eu possa compartilhar com as pessoas que estão ouvindo esta palavra, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe grandiosamente, no nome de Jesus.